Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do Roberto Rachevsky, Regime Democrático e Sociedades Livres. O texto reflete no sentido de que sociedades realmente livres não são necessariamente aquelas que só mantêm o que seria um regime democrático, ou ao menos a aparência de um regime democrático. Sociedades livres são as que mantêm um governo limitado à proteção dos direitos individuais. Então ele está basicamente colocando que se você tiver um sistema representativo, supostamente, em que você coloca lá as pessoas que são escolhidas, supostamente, pelas maiorias do povo que deram seus votos para aquelas pessoas, mas você não tem a preservação de dispositivos pétreos, intocáveis, que defendam os direitos do indivíduo e a sua liberdade de ação, de decisão, você não tem efetivamente uma sociedade livre. A democracia não é o fim a ser buscado e alcançado. O fim é a liberdade. E é isso que e nem sempre as duas coisas estão, as duas preocupações conseguem eficazmente se conjugar. Na sequência, nós temos do João Luiz Mauad uma referência a um dos grandes pensadores da liberdade, a sabedoria de John Locke. John Locke, nascido em 29 de agosto de 1632 e falecido em 28 de outubro de 1704, foi um grande teórico da Revolução Whig, da Revolução Gloriosa, da consolidação dos princípios estabelecidos pela Revolução Gloriosa, que estabelece ali um marco para a tradição liberal. Muitos o consideram o patriarca do liberalismo, o pai das ideias liberais, embora evidentemente isso seja uma convenção, mas que tem os seus motivos. Realmente, muitas formulações de Locke no seu segundo tratado sobre o governo civil são absolutamente originais e impactantes sobre todos os desdobramentos que a teoria liberal viria a ter posteriormente. Quem não tem nada a ver com liberdade são os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e aí nós temos um artigo do Gabriel Wilhams, A Censura a Serviço do Patrimonialismo, que é que nos diz o Gabriel Wilhams. Ele procura analisar o comportamento autoritário dos nossos ministros do Supremo, particularmente de Alexandre de Moraes, naturalmente, mas os outros também, Toffoli, Gilmar Mendes, e ele aponta que uma característica da cultura política brasileira que está por detrás das ações do Supremo é o próprio patrimonialismo, essa confusão dos interesses privados dos homens públicos, dos homens de Estado, com os interesses públicos que o Estado, em tese, deveria estar equacionando, a que ele deveria, em tese, estar atendendo. Então ele vai identificar que o corporativismo e as medidas de proteção de privilégios que o STF toma nas suas decisões judiciais, elas estão movidas por esse arcabouço cultural, que é o arcabouço patrimonialista que Raimundo Faur abordou no seu trabalho memorável, Os Donos do Poder. Então, segundo o que aponta o Gabriel, por detrás das ações do STF está geralmente a tentativa de se protegerem entre eles, de se apropriarem de privilégios e condições que não lhes pertencem, artificialmente, através da caneta, através da toga e do poder que a toga lhes dá. Bem, agora no campo econômico, nós temos uma análise do Kaique Lazzarini sobre o desenvolvimento econômico no leste asiático, a falácia do desenvolvimentismo no leste asiático. E ele coloca no texto que nas academias brasileiras muitas vezes se escuta que os países do leste asiático, os tigres asiáticos, entre outros, só prosperaram e se desenvolveram porque adotaram um modelo nacional desenvolvimentista na economia, uma fortíssima intervenção do Estado. Mas ele vai então demonstrar a falácia dessa afirmação com base no livro O Milagre do Leste Asiático, criado pelo Banco Mundial em 1993, que desmente na análise do Kaique todas essas percepções com dados e com uma análise imparcial que demonstra que o modelo econômico dos países que prosperaram no leste asiático, que se desenvolveram, eles têm alguns elementos intervencionistas, sim, mas que a tônica ali é um modelo de economia de mercado, um modelo de abertura de mercado, conduta privada dos empreendimentos, enfim. Passa muito longe da ideologia do Estado empresário vigente no nacional desenvolvimentismo brasileiro.
cepalino e dessa estirpe. Agora, mais uma homenagem. João Luiz Mauad, novamente, à sabedoria de Erich Hofer. Erich Hofer, nascido em 1898, falecido em 1983, foi um filósofo e autor de 10 livros, tendo sido premiado com a Medalha Presidencial da Liberdade por suas contribuições. Hofer chamou a atenção do público com o lançamento em 1951 do seu primeiro livro, O Verdadeiro Crente, Pensamento sobre a Natureza dos Movimentos de Massa, em que ele analisa os fenômenos de massa, dos movimentos de massa. Um termo geral que ele aplica a partidos revolucionários, movimentos nacionalistas e também movimentos religiosos. Hofer era fascinado pelo tema do fanatismo, da figura do fanático, o tipo de pessoa que frequentemente abandona a razão em nome de uma causa qualquer. E procurava explicar de onde vem a mentalidade fanática. Alguns anos antes, o mundo havia sofrido um holocausto nas mãos de nazistas fanáticos e o comunismo, também uma religião política de fanáticos, estava em marcha ao redor do mundo. Então as análises de Hofer são muito úteis para nós pensarmos sobre esses fenômenos que ainda têm impactos nos dias de hoje. Em segundo lugar, nós temos novamente o Roberto Rachevsky, novamente falando sobre ameaças à liberdade no mundo, na história, mas é uma republicação de um artigo que a gente já postou algumas vezes aqui, mas sempre vale a pena recuperá-lo. Hitler, Mao, Fidel, Stalin, Pol Pot, Arafat, Pinochet, Videla, Franco, Chaves e Maduro foram tiranos em busca da igualdade impossível. Então é uma crítica ao autoritarismo, a gente já falou, já esteve algumas vezes aqui no nosso IL Flash, é um artigo que sempre faz sucesso quando a gente revisita o seu conteúdo. Na liderança do IL Flash de hoje, de autoria do João Loyola, uma proposta para o Rio Grande do Sul. Cidades privadas, uma solução para a reconstrução do Rio Grande do Sul pós-catástrofe. Muito interessante, o João Loyola ele faz a proposta de que as cidades privadas ou charter cities representam uma abordagem inovadora de governança urbana unindo eficiência administrativa e liberdade econômica. Esse conceito, promovido por organizações como a Free Cities Foundation, a gente já publicou artigos deles aqui, tem mostrado resultados promissores em várias partes do mundo e pode ser uma solução viável para reconstruir áreas devastadas, como o Rio Grande do Sul após as chuvas devastadoras de maio de 2024. Então, uma alternativa privada para a organização do espaço urbano e dos seus serviços, que está sendo aí sugerida pelo Loyola para a crise gaúcha. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.